explico. Os advogados precisam estar atentos a todas essas transformações que a gente falava anteriormente, né? Então, se adequar a essa realidade para se destacar no mercado, se inserir nesse mercado, entendendo que a tecnologia faz parte da sua rotina profissional e da sua entrega também como profissional. Então, essas competências que nós falamos são essenciais para os advogados pensarem nessa transformação que nós estamos vivendo. E para a sociedade interessa porque é muito importante que as pessoas estejam atentas a buscarem esses profissionais que vão ser mais assertivos e resolutivos na entrega do serviço que elas precisam, da necessidade que elas precisam. Então, entender porque esse profissional é, de fato, quem tem condições de dizer quais são as possibilidades de se resolver uma situação. As pessoas que não têm acesso a esse conhecimento jurídico podem muitas vezes associar, por exemplo, ao Poder Judiciário, a necessariamente passar por um processo judicial. Quando, na verdade, como eu falava antes, hoje nós temos, inclusive, um sistema de justiça que a gente chama de sistema de justiça multiportas, ou seja, está à disposição da sociedade muitas portas de acesso à justiça. E o primeiro contato que as pessoas têm quando tem alguma situação jurídica a ser resolvida é por meio dos profissionais da advocacia ou da defensoria pública, mas pensando, né, enquanto representantes dos seus direitos para buscarem essa representação, para dizer a eles quais são as opções, o que é possível, o que é viável, quais são os benefícios, quais são os custos, quais são os riscos de cada uma dessas opções. Então, eu diria que para a sociedade importa que ao buscar esse profissional, percebam se ele está atento em te mostrar todas as opções que estão disponíveis para resolver a situação e te gerar aí maior satisfação, resultado mais adequado à tua expectativa. E, doutora, qual é o diferencial dessa nova advocacia, resumidamente? Então, Amanda, acredito que é justamente esse ponto. A gente ter um profissional que tem uma sofisticação e uma criatividade e essas competências capazes de oferecerem opções e resoluções que atendam de fato essas necessidades das pessoas. Voltando para a minha área de atuação, por exemplo, né? Pensar que relações familiares, via de regra, são relações continuadas. Então, o profissional da advocacia que se insere nesse contexto para resolver uma situação jurídica de uma família precisa estar atento em meios de solução de conflitos que preservem essas relações na medida da possibilidade, que protejam o patrimônio dessa família, que protejam vulneráveis, né? Então, crianças, adolescentes, idosos. Como é que eu vou colocar um processo? Eu não estou aqui fazendo uma crítica pura e simplesmente a um processo judicial, mas as consequências. Eu não posso colocar processos e procedimentos na frente das pessoas. Eu preciso olhar primeiro essas pessoas e pensar, bom, essa família está passando por uma ruptura conjugal, por exemplo. Bem, quais são as opções que eu tenho para resolver essa situação que gere menos danos na vida dessas pessoas? Porque, como eu dizia anteriormente, quem vai vivenciar a repercussão dessas soluções vai ser essa família, né? Então, é isso que diferencia o profissional, aquele que está atento às pessoas, às relações, né? E às necessidades que preservam essa saúde das relações mesmo, né? Então, por isso que a gente tem também, falava da negociação, né? A gente tem o processo judicial. Eu gostaria de saber exatamente isso, em que se encaixa a negociação nesta nova advocacia. Perfeito. Então, vamos lá. A negociação, ela pode ser entendida como um meio de solução de conflitos ou como uma competência e uma estratégia, como eu falava. Então, por exemplo, se a Amanda e eu tivermos um conflito, a gente pode diretamente negociar, né, e chegar a uma solução.
Se nós não conseguirmos diretamente fazer isso, nós podemos nos fazer valer de um profissional da advocacia, por exemplo, que pode nos orientar, que pode nos acompanhar juntamente com outro colega da advocacia para ter isso como uma estratégia, uma forma de resolver a situação. Por isso que hoje a gente fala tanto de uma advocacia preventiva, de uma advocacia extrajudicial e também dessa competência de negociação quando a gente precisa se fazer valer do processo judicial, mas vai estar atento que mesmo num processo judicial nós precisamos estar sempre preparados para a negociação. Então, como um meio de solução de conflitos, ela pode ser utilizada e também pelo profissional como estratégia.